Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero fazer um convite para você, se você está gostando da mensagem, se você gostar dessa mensagem, se você não é inscrito, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para o YouTube mandar essa mensagem também para outras pessoas. E meus amados, medite na palavra do começo ao fim, porque no final dessa mensagem eu estarei orando em concordância com você para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. A Bíblia diz: onde dois ligares na terra será ligado nos céus. Se você entrar em concordância com a palavra, meus amados, Deus vai entrar com providência para mudar a sua história. A palavra de Deus para a sua vida hoje, ela está em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 9, onde a Bíblia ela está nos dizendo: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aqui, meus amados, Salomão, ele faz uma oração a Deus e ele pede um coração entendido. No original, no hebraico ali, quer dizer chamar um coração que ouve. Ele pede para Deus dar um coração para que ele venha ouvir a voz do Senhor e para que ele venha operar através da sabedoria de Deus. E esse pedido agradou ao Senhor, porque ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu para que Deus entregasse os inimigos na mão dele, mas ele pediu sabedoria de Deus para julgar entre o que é correto e o que é certo. Deus se agradou desse pedido porque Salomão reconheceu que ele não era capaz em si mesmo, ele precisava de Deus. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele derrama graça a quem é humilde. E aqui Salomão foi humilde, se humilhou diante da presença de Deus, e Deus deu para ele sabedoria, Deus deu para ele entendimento. Da mesma maneira, meus amados, nós devemos nos humilhar diante da presença de Deus, entendendo que todo conhecimento, toda sabedoria provém de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque para ele isso é loucura. Mas aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas e por ninguém é compreendido. Nós lemos isso aí em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Por isso, meus amados, peça a Deus que dê um coração para você que venha ouvir a voz dele. A Bíblia diz ali em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar da maneira correta e o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele é o nosso advogado, ele intercede por mim e ele intercede por você. Toda vez que você pede a ajuda e a capacitação do Espírito Santo, ele tem prazer em ajudar você e direcionar você. Faça como Salomão fez. Se achegue diante da presença de Deus e peça um coração sábio para Deus. Peça, meus amados, para Deus capacitar você a viver de acordo com a verdade da palavra dele. Peça para que o Espírito Santo venha direcionar a sua vida. Salomão escreveu em Provérbios 14:12 que há caminhos que aos nossos olhos parecem retos, mas o final levará à morte. Então não olhe com os olhos naturais, mas olhe através da palavra. Veja através da palavra. Veja, meus amados, como Deus vê e você vai ter tudo aquilo que Deus disse que é seu em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Efésios 1:3, todas as bênçãos espirituais, elas já nos foram concedidas. Peça para Deus dar para você um coração que ouve a voz dele, um coração para discernir entre o bem e o mal. Discernir entre o bem e o mal, meus amados, é quando você sabe quando é Deus que está falando ou quando é o inimigo que está soprando na sua mente. Quando você tem um coração que discerne, você não é enganado. O diabo não vai conseguir, meus amados, enganar você. A Bíblia diz ali em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas, meus amados, Deus abriu o seu entendimento. Você que está em Cristo, você tem a mente de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16
que nós temos a mente de Cristo. Peça para que o Espírito Santo capacite você a operar a partir dessa nova mente, a partir dessa nova natureza. E aí você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. Peça ao Espírito de Deus que capacite você a não ser somente um ouvinte, mas ser aquela pessoa que ouve a voz de Deus e coloca a palavra dele em prática. Se você der ouvido à voz do Senhor e colocar a palavra dele em prática, você vai ser abençoado por onde você passar. Porque em Hebreus 4:12 ali vai dizer que a palavra de Deus ela é viva. E quando você firma na palavra e coloca ela em prática, a vida da palavra, ela enche o seu coração, ela transforma a sua vida, ela transforma a sua mente e ela muda a sua história. Peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você, meus amados, a operar a partir da sabedoria dele. Em Tiago vai dizer, meus amados, aquele que não tem sabedoria e entendimento, peça a Deus e Deus vai dar sabedoria. A Bíblia diz ali em Mateus 7:7, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, e bater, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peça da maneira correta, busque da maneira correta, bata da maneira correta, meus amados, e você vai ver a porta abrir para você. Peça ao Espírito Santo sabedoria e comece, meus amados, a andar a partir da sabedoria dele. Compreenda, não é pelo teu conhecimento, não é pela sua força, mas é pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, meus amados, no momento que ele teve um encontro com Cristo, que ele começou o ministério dele, ele diz que ele se comparou ali, meus amados, o entendimento dele como lixo, como esterco, comparado ao entendimento de Cristo, a sabedoria de Deus. Nós precisamos operar a partir dessa sabedoria. Porque quando nós pedimos para Deus o discernimento, nós, meus amados, vamos discernir o bem. Nós vamos discernir qual é a vontade de Deus e como andar sobre a vontade de Deus. O maior problema hoje, meus amados, é não ouvir a voz de Deus. Às vezes o Senhor fala comigo, fala com você e às vezes nós deixamos passar desapercebido. Mas se nós focarmos em Deus, se nós pedirmos a Ele o discernimento, se nós pedirmos um coração que ouve, nós vamos, meus amados, dar vida à palavra. A palavra vai entrar em nós e ela não vai voltar vazia. Isaías 55:11 diz, após Deus liberar a palavra, ela não volta vazia. Quando está se referindo ao nosso coração, é o coração espiritual do homem. É quando a palavra ela entra dentro do teu espírito e se torna uma verdade viva dentro de você. Aí, meus amados, ninguém mais pode roubar essa palavra, ninguém mais pode tirar essa semente que foi plantada pela graça de Deus. Por isso é importante você pedir para Deus o entendimento. Você pedir para o Espírito Santo o discernimento. Você pedir para o Espírito Santo capacitar você a agir através da sabedoria dele. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador. E para ele ajudar, você tem que dar liberdade. Você tem que pedir a ajuda dele, você tem que dar lugar para ele, porque ele é educado. Ele só vai agir na sua vida se você der liberdade, se você confiar nele, se você deixar, meus amados, ele operar na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas, ele vai elevar você ao nível muito alto de conhecimento, porque ele vai revelar os caminhos do Senhor, ele vai revelar a palavra viva que está na Bíblia para você. Uma coisa é a palavra escrita e outra é a palavra viva, e é a palavra viva que transforma a vida do cristão. A palavra escrita, meus amados, em si só, se ela não tornar viva dentro de você, você não vai ter sucesso. Mas se você tornar a palavra viva através do poder do Espírito, você vai ser bem-sucedido. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder. Aprenda a operar a partir do poder do Espírito. E você faz isso quando você dá lugar, quando você confia nele, quando você pede a ajuda dele.
Faça o mesmo pedido que Salomão fez e você vai ser bem-sucedido. E peça para Deus capacitar você, não somente a ter o conhecimento, mas viver sobre o conhecimento. Porque Jesus diz: aquele que ouve e pratica edificou a casa sobre a rocha. A tempestade não conseguiu abalar essa casa. Se você ouvir e praticar, você vai ser bem-sucedido. Não tem como dar errado. Agora eu quero estar orando por você e por sua família. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem. Eu levanto um clamor agora, Senhor, pelos seus entes queridos e por seus familiares. Eu declaro a libertação, o renovo, eu declaro paz de espírito, eu declaro que as portas sejam abertas, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos em Ti, que eles cresçam na Sua graça, no Seu favor, no Seu conhecimento, que eles sejam iluminados pela luz, Pai, da Sua palavra, porque a Sua palavra, ela é viva. E é o Senhor que dá vida, é o Senhor que dá luz, é o Senhor que ilumina. Então eu oro, Pai, abençoando todos os parentes, todos os familiares, Pai, dos ouvintes agora, que haja um transbordar. A Tua palavra diz que nós cremos em Ti, a salvação virá sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Que as cadeias, Pai, do engano caiam por terra e que todos os nossos familiares sejam alcançados pelo Seu poder e pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.